boa tarde a todos. Estamos aqui hoje nesse Papo de Responsa especial 20 anos para celebrar a história do Prêmio Empreendedor Social, realizado pela Folha e pela Fundação Schwab, uma das organizações irmãs do Fórum Econômico Mundial, desde 2005 no Brasil. A ideia é que nesse ano de celebração nós vamos realizar 6 episódios aqui reunindo vencedores dessa premiação que tem a missão de transformar a realidade brasileira, de propor soluções para os nossos complexos desafios socioambientais. E nós vamos abrir essa série hoje falando com 3 empreendedores muito especiais, que têm histórias incríveis para contar para a gente, de trajetórias que nos inspiram. Então, o primeiro convidado é Fábio Bibancos, que é o fundador da Turma do Bem, vencedor do concurso em 2006, olha, tem história isso aqui, por criar e ativar uma rede de dentistas voluntários que devolvem o sorriso e a dignidade para brasileiros que não têm acesso a tratamento dentário. Junto com ele, nesse primeiro bloco aqui, nós teremos a Estela Mares, que levou o prêmio na categoria Soluções Comunitárias em 2021, quando em plena pandemia, essa mulher danada, colocou de pé um projeto de emancipação feminina no Morro dos Macacos, no Rio de Janeiro. Era um olhar sistêmico e estruturante em um projeto local, pequenininho, mas de muito impacto. E o terceiro convidado é o Guilherme Bramer, vencedor do prêmio em 2019, com a Boomera, que é um negócio de impacto inclusivo que revolucionou o mercado de reciclagem. Então a gente tem 3 perfis muito diferentes aqui que se unem com a mesma missão de gerar impacto positivo na sociedade. Bem-vindos. Eu vou começar esse papo pedindo para o Bibancos, explicar a longevidade de um projeto como esse, de uma iniciativa como a Turma do Bem. O que explica essa resiliência de você chegar até aqui hoje, 20 anos depois da premiação, com essa história aí, com resultados e impacto para contar? Eu queria que você fizesse um resumo para a gente aí do que é essa trajetória. Vou ser bem rapidinho. Quando a gente começou, quando eu ganhei o prêmio, eu não tinha nem consciência direito do que era empreendedor social. Era um conceito em 2005, 2006, que eu conhecia muito pouco. A gente participava de prêmio para ver se a gente ganhava alguma coisa para a ONG, sabe assim? Era sempre assim, muito, muito informalmente. E depois que eu ganhei, eu comecei a entender a responsabilidade que eu tinha, uma vez que a gente tinha tido aquela visibilidade. Foi super importante para a Turma do Bem, chancelou a gente para a vida, né? Chancelou aumentar o meu número de voluntários, chancelou a nossa entrada nas escolas, enfim, tudo o que aconteceu ao longo desses anos. Acho que esse é um fator que é inegável, como isso foi importante. Agora, eu acho que assim, eu não sei como é que a gente sobrevive no Brasil. Eu tenho muita dificuldade até, eu olho para trás e falo assim, como é que nós ficamos mesmo? Não sei. Depois do período Bolsonaro a gente sobreviveu, acho que assim, daqui para frente, sei lá, eu não passo por mais nada, mas não, é muito difícil no Brasil uma organização social sobreviver. E é um trabalho muito árduo, muito difícil, e eu não tenho uma fórmula mágica, sei lá, a gente sobreviveu, mas foi pulando de bomba em bomba, e uma bomba atômica há 4 anos, mas a gente sobreviveu. Que maravilha, depois a gente vai aprofundar esse papo, mas eu vou para a Estelinha agora, que chega nesse ecossistema, que como diz o Bibancos, ninguém sabia nem o que é empreendedor social, né? Um conceito novo, que é de usar mecanismos de mercado, buscar trazer soluções para problemas sociais, não sendo o governo, né? Nem sendo iniciativa privada, estando nesse meio de campo, aí, com uma ONG ou com um negócio de impacto. Esse conceito foi evoluindo, a gente tem heróis solitários, que era como
o Bibancos começou, ele, Eugênio Scanavino, que foi o primeiro vencedor do prêmio, eram heróis solitários que chegavam para transformar a realidade e a duras penas foi construindo esse ecossistema. E aí a Estelinha já chega aqui, mas de um outro momento, de um outro lugar, muito importante também, forjada, né, uma liderança forjada em uma favela no Rio de Janeiro. Eu queria que você explicasse para a gente como é que a Estelinha vira os anjos da tia Estelinha e nasce essa ONG que tem um impacto tão bacana na tua comunidade. Boa tarde a todos. Eu acho que nasce do incômodo, assim, eu acho que o que a gente tem em comum é o incômodo, né, da gente olhar para aquilo e não normatizar, né? Eu fazia voluntariado em abrigos de crianças e, em um dado momento, eu percebia que, na verdade, as mães eram marginalizadas, criminalizadas por demandas que o governo tinha que dar conta, né? Então, se ela estava em situação de insegurança alimentar, tira a criança. Se ela está em situação de alcoolismo, tira a criança. Em situação de violência doméstica, tira a criança. E dependendo da idade daquela criança, ela estava fadada a nunca mais ter convívio familiar, que é um direito previsto pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Então, eu começo a unir forças, né? Porque é assim que a gente começa, todos nós, unimos forças, e em um dado momento eu precisei, de fato, oficializar a ONG, começar a captar recursos, me profissionalizar, né, em busca de formações para poder entender o que eu estava fazendo e fazer da melhor maneira. E então, há 10 anos atrás, se formalizou o Anjos da Tistelinha, que hoje já passou por mais de 10 mil mulheres no Brasil inteiro, milhares de crianças também aqui no Rio de Janeiro. Então, ela vem, de fato, de um incômodo de querer fazer mais e querer fazer bem e querer fazer de forma sistêmica, com continuidade, com impacto social. Eu sempre falo, né, que se a gente parar para pensar que o governo vai embora, né, o mercado, de repente, não fica, mas que a gente que fica no território, a gente começa a trabalhar com mais verdade, com mais vontade, com mais amor. Né? O governo de 4 em 4 anos troca. A gente já está aqui há muitos anos e não depende de governo. Então, olhar para além dessas políticas de agora, né? Pensar, de fato, uma mudança sistêmica, transformação social, impacto social que deixe legado e seja sustentável. Maravilha. Agora eu queria que o Guilherme contasse para a gente como você passa a se enxergar como um empreendedor social, um empreendedor de impacto. Você que vem no universo das startups, né? Que é um outro fenômeno, que é um outro lado que é do mesmo ângulo. Todo mundo está aqui para resolver uma encrenca grossa aí, no seu caso, olhando mais para o ambiental, para a reciclagem. Eu queria que você contasse como é que você se enxerga como empreendedor de impacto e o que você fez, qual que é a ideia, o que a Bumera chegou para resolver, para tentar resolver. Foi realmente assim, quando eu montei o negócio há 12 anos, a ideia era, eu vim da indústria, né? Eu sou engenheiro de materiais, então sempre fui curioso para saber como as coisas eram feitas. Pude trabalhar em empresa de papel, de aço, de embalagem e tal, então eu estava do outro lado, né, hoje da questão da reciclagem. E eu estava com a cabeça de formar uma empresa de P&D, de pesquisa e desenvolvimento puro, né, de fazer parceria com universidades, fomentar a ciência no Brasil. Essa era a cabeça da nossa empresa, logo que eu fundei, de tentar achar soluções para reciclagem dentro de laboratórios de universidades, fomentando a ciência no Brasil. Foi até eu visitar, depois de um mês que eu fundei a empresa, uma cooperativa de catador, aqui em São Paulo, né, na Marginal Tietê, tão próximo de tudo acontecendo, e eu fui lá com a minha ponta de circunstância, né, engenheirinho, passando por multinacionais, ensinar uma senhora de 70 anos de idade que estava quebrando uma garrafa de vidro com um facão ao contrário, e eu falei, senhora, com todo o respeito, mas a senhora está fazendo isso errado, a senhora vai se machucar, não é assim que funciona, precisa de EPI, precisa de equipamentos. Ela olha para mim com um sorrisão no rosto e vira para mim e fala, eu não entendi muito bem o que você está falando, legal, se você puder me ajudar, mas com isso aqui hoje eu tiro o sustento da minha família. É com isso aqui hoje que eu pago a escola dos meus filhos. Isso foi esse encontro que fez eu entender o que é social business no mundo. Quer dizer, eu achei que eu ia para uma linha mais tradicional de pesquisa e desenvolvimento e de deep tech, né, umas linguagens de startup, quando eu encontro essa senhora maravilhosa e entendo o mundo das cooperativas, que eu não conhecia, e quando eu começo a debruçar nesse mundo, a gente percebe que são 70% são mulheres, que lideram as suas famílias,
que criam seus filhos através da reciclagem, e naquele momento eram seres que estavam invisíveis na sociedade e que literalmente limpavam o Brasil. 90% do resíduo brasileiro reciclável passa na mão das cooperativas e dos catadores de rua, né? Então isso para mim foi uma mudança na minha vida absurda, né? De entender que os meus problemas eram minúsculos perto das coisas que precisava resolver no planeta. Então como é que eu poderia, vindo de um privilégio, né? De uma família, nunca fomos ricos, sempre fomos uma família muito trabalhadora, mas nunca, graças a Deus, nunca faltou nada, mas por todo o kit com conhecimento e com o network que tinha, como é que eu poderia, de alguma forma, entrar nesse assunto e mudar meu negócio, mudar meu caminho. E aí surgiu o que a gente chamou lá de ciência com consciência. Ou seja, tudo que entrar dentro do nosso laboratório, dentro da nossa empresa, vai sair melhor do que entrou. Essa era a cabeça que a gente tinha lá atrás e que revolucionou a nossa forma de fazer negócio. E foi transformador para a minha vida e para as pessoas que estavam em volta da minha vida, minha família, meus clientes, meus parceiros, que entenderam uma dinâmica e o quanto é bacana trabalhar com essas cooperativas e às vezes coisas muito simples revolucionam a vida de muitas pessoas. Então foi aí que eu me entendi como empreendedor social e não quero sair nunca mais desse mundo. Realmente cada pessoa que a gente conhece, eu acho que o Prêmio Folha trouxe para mim essa visão de mundo, né, e que possibilitou estar também junto com o pessoal do Fórum Econômico, e conhecer as 700 empresas que estão em volta desse ecossistema. Não tem uma pessoa que você conversa que você não quer se emocionar, que você não quer, de alguma forma, sair melhor daquela conversa que você entrou. Então, para mim, foi realmente um divisor de águas, né, da minha vida, e eu quero levar isso para o resto da minha vida, se eu puder. Maravilha. Então a gente vai para uma segunda rodada de perguntas agora para falar disso, né, de impacto, né, do que move, do que faz sentido para vocês, né, de que resultados, que conquistas e que vocês têm mais orgulho, né, nessa trajetória de cada um de vocês. Eu queria recomeçar a rodada agora com o Bibancos. Puxa vida, Eliane, essa é uma questão terapêutica minha. Eu não consigo celebrar. Eu tenho uma dificuldade enorme em achar que alguma coisa deu certo. A fila de pessoas que precisam de dentista está cada dia maior. Crianças, mulheres vítimas de violências, mulheres cis, mulheres trans, que a gente influencia em política pública, influencia. Que a gente conseguiu espaços que nunca tinham sido conquistados, conseguimos. Mas a gente não conseguiu quase nada em termos de avanço social. Eu me sinto ainda bastante frustrado. Eu sou muito cobrado por isso, porque eu não comemoro, porque eu fico... Estou sempre pronto para reclamar, porque tudo é importante, tudo faz sentido, mas a verdade é que eu assim, continuo vendo tanta gente espancada sem dente, tanta gente pobre que precisa de um dentista para voltar a trabalhar, para comer, para beijar na boca. Então, aí você fala assim, tá, legal, consegui ajudar, nós estamos com uma pretensão de bater a meta de 100 mil crianças. Legal, bacana, numerão, mas nós temos quantos milhões de brasileiros? Quanto que isso avançou? Então, eu não tenho a fase do orgulho, eu lido de outro jeito com isso. Eu gosto da briga. Eu só vou fazer uma coisa, mas eu acho que a conquista maior de vocês, empreendedores sociais, é quando vocês desenvolvem uma tecnologia sociais, vocês mostram um caminho. Eu acho que isso é muito importante. A escala, a gente vai falar das dificuldades, é isso, um país que as demandas de acesso à saúde só aumentam. Mas você imaginar que a turma do bem vai lá e cria um programa como aquele que vai, as mulheres vítimas de violência, que têm suas caras deformadas, perdem seus dentes e são atendidas e voltam à vida a partir desse contato com vocês, isso é impacto, né? Para além da escala, né? Então é nesse sentido que eu acho que a gente tem que celebrar, sim, porque você tem esse momento em que você criou algo que o país precisa, que pode ser modelo. Então eu entendo a tua angústia, mas é importante a gente falar também que tem muita coisa bonita aí nessa estrada. Eu falei para você que é uma questão de conflito pessoal. Porque quando eu vejo uma mulher recuperada, próxima, eu choro, eu fico feliz pra caramba. É o que me move. É o que move todos os voluntários
70% das voluntárias são mulheres. Quando elas veem outra mulher sorrindo, passando batom, todos nós é, nos movimentamos e sabemos que estamos gerando um movimento no mundo. Mas é que eu fico com aquele lugar aqui, sabe, um pé em cada balsa, porque Claro. é difícil você. Eu sei que é impactante, né? O número. Você imagina um tratamento de uma mulher dessa na rede privada, com uma tabela da Associação Brasileira, custaria quase R$ 100.000. E os dentistas doam esse tratamento. Perfeito. Nós estamos com quase 1.500 mulheres atendidas. São números muito grandes, são disponibilidades muito grandes da rede privada. Mas, quando você fala 1.500, pô, que número, mas pô, quantas que eu deixei, quantas que eu disse não? E esse não é horrível. Não, nós estamos no país do Banguela, já tem aí, a gente tem muito problema aí, mas eu queria falar agora que a Estelinha me passasse um pouco dessa visão, né, de que impacto o projeto já traz e os anjos, né, estão agindo aí nessa comunidade, né? Que diferença vocês fizeram para essa comunidade? Essas comunidades, né? Já são várias Eu ia falar comunidades. isso agora, eu ia falar Já isso está agora. replicando. Isso é outra coisa muito legal, que não parou ali, né? É um projeto que Sim. vai, né? Sim, a Eliane sabe que eu comunico tudo a ela. Eu vou lá, tudo que a gente ganha, tudo que a gente cresce. Eu, Eliane, graças ao prêmio. Sim, eu já tive essa fase do Fábio, mas com muita terapia hoje eu consigo comemorar alguns ganhos. E de fato é um conflito pessoal que a gente tem que aprender a lidar, né? Que a gente não vai conseguir resolver o contexto do mundo. E eu já fiz as pazes com isso. E fiz as pazes com isso quando de fato virou uma tecnologia social nacional. Assim. A gente saiu do Morro dos Macacos, da Zona Norte do Rio de Janeiro, uma turma piloto, no meio da pandemia, de 400 mulheres, e ao longo de 3 anos, com várias parcerias, a gente já impactou quase 10 mil mulheres no Brasil inteiro. Então, em comunidades ribeirinhas, que você pega uma canoa de Parintins, 6 horas, Rio Amazonas adentro, o nosso projeto está lá. Sertões, nordestinos, mineiros, né, comunidades quilombolas, indígenas. Então, quando exclusivamente essa comunidade, quando a gente chegou lá, essa comunidade ribeirinha, que a gente chegou que metade não tinha luz, não tem comida, não tem nada, e você olha assim e fala, caraca, olha onde eu cheguei. Então, eu acho sim que a gente tem que comemorar, porque se de fato a gente não metesse o pé na porta, não chegava. Né? Então, eu acho que eu comemoro bastante quando a gente consegue chegar nesses lugares e quando a gente vai conseguindo chegar na política pública. Porque eu acho que a gente está na ponta é bacana, o operacional é bacana, a gente precisa estar nesses lugares para fazer a oitiva e traduzir para a política pública, para o gestor público, mas eu acho que quando a gente chega na política pública, aí as pessoas estão olhando para a gente com outro olhar. Né? Esse ano, a gente assumiu uma cadeira no Conselho Estadual de Empreendedorismo Feminino. E quando eu olhei para o lado, assim, que eu vi as pessoas que estavam do meu lado, era tipo Sebrae, Firjan, Instituto Rede Mulher Empreendedora. Eu falei, eu acho que a gente está começando a ter um nomezinho no empreendedorismo feminino. Então, até para a gente vestir essa roupa de assim, não, peraí, eu sou uma empreendedora social, ainda mais eu que estou com o pé na favela o tempo inteiro, né? Eu estou muito no território, eu gosto de estar no território, até para poder refinar essa metodologia, né? Porque eu desenhei a metodologia para um contexto de favela urbana, como que eu vou levar essa mesma metodologia para uma comunidade ribeirinha, né? Então, isso, eu acho que a gente tem bastante conquistas, eu acho que assim, não vou nem falar de número, eu vou falar de capilaridade, da onde nós chegamos. Eu acho que é importante, eu acho que a gente está movimentando política pública, trabalhando com advocacy, sabe, levando isso para palestras enormes, onde se falava muito do empreendedorismo romantizado, da mulher branca, mas não da mulher preta de favela, que não é bonitinho, que não é lindo, né? Essa mulher ela precisa estar dentro de casa vendendo o bolo de pote dela, porque senão o filho dela é assassinado enquanto ela está trabalhando como empregada doméstica na Zona Sul do Rio de Janeiro, então ela precisa estar dentro de casa, então a gente precisa fortalecer não só a questão, né, das
que ela precisa de ter de espírito empreendedor, mas também o seu emocional, então é para além. Então, quando a gente chega e fala, olha, peraí, não é isso aí não, o empreendedorismo não é isso aí não, pelo menos não de onde eu venho. E aí eu trago tudo que eu escuto, as pessoas param para olhar e falam, então vamos redesenhar essa política pública, porque dessa forma não vai atingir quem a gente está pensando. Então, aí eu penso sim em impacto social, porque se a Estelinha sair, se a Estelinha cansar, se é onde fechar, isso está no território. Ninguém vai tirar do território. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Perfeito. Guilherme, eu queria que você contasse, né, os grandes números da Bumera, e não só em termos, né, de reciclagem, de volume reciclado, mas de vidas recicladas também, que você falasse esses dois impactos nas duas pontas, e que fez com que esse negócio de impacto seu fosse vendido, né, ganhasse uma escala, ele teve que ser vendido para ser adquirido por outro grupo. Eu queria que você contasse essa trajetória que desagou que você hoje tem um outro papel dentro da Bumera e dentro do ecossistema. Eu queria que você falasse um pouco disso, dessa trajetória desse... Perfeito. Não, primeiro assim, acho que é um pouco da característica de todo mundo aqui, né, de comemorar pouco. Acho que pra gente, assim, a gente vive com tanta coisa para resolver nesse ambiente social, que a gente vira a página muito rápido, né? Acho que os três aqui compartilham da mesma coisa. Que é difícil comemorar numa situação que cada um vive, obviamente, no seu negócio, sua atuação, e você vive uma batalha, mas aparece uma pior no dia seguinte, ou mesmo no mesmo dia. Então é uma luta constante, mas honestamente, eu acho que é isso que faz a gente estar onde a gente está, sabe? Acho que é isso que faz a gente estar nesse lugar e escolher estar nesse lugar e poder lutar. E acho que levanta todo dia da cama com essa gana, e é por isso que os empreendedores sociais que você ali conseguiu juntar no Prêmio Folha tem essa característica de luta, de não se conformar com essa loucura de planeta que a gente está vivendo. Isso que é muito legal como característica. Do meu lado ali é o seguinte, a gente começou a crescer bastante, a gente foi para uma linha industrial, a gente começou a desenvolver muito método das cooperativas, as cooperativas começaram a ganhar vida própria, a se autossustentar com os faturamentos que elas conseguiram atingir, e a empresa começou a ir para um caminho natural de crescimento, e no meu caso específico, um grupo muito grande, chamado Ambipar, que veio crescendo muito nessa área de meio ambiente, hoje é uma multinacional brasileira que está em 50 países, entendeu que a gente complementaria o portfólio deles nessa área que a gente chama de resíduo pós-consumo e cooperar com as cooperativas. Então, eu acabei passando o filho para eles, né, com muito prazer e muito orgulho, quer dizer, porque agora o negócio está grande, está Brasil inteiro, são 380 cooperativas dentro do processo, a gente está falando aí de pelo menos umas 20 mil pessoas, que juntando com as famílias, aí estão chegando a 50 mil pessoas que estão aí impactadas com esses projetos, que a gente leva muito mais, não nada de tecnologia da NASA, a gente simplesmente leva para as cooperativas processos e que elas mesmas conseguem revolucionar a forma de coleta, que cada quilo a mais triado é mais dinheiro a ser compartilhado dentro do ambiente da cooperativa e, consequentemente, uma vida melhor para aquele cooperado. Então a gente veio para esse caminho e eu precisava realmente crescer, porque a gente foi também para fábricas. A gente acabou investindo em fábricas para transformar o resíduo que não tinha solução em novos produtos, para voltar para o ciclo, né? Para voltar para o ciclo industrial e não para aterro sanitário. E a coisa começou a ficar muito grande, eu falei, bom, deixa eu entender meu papel, já estava virando uma empresa que precisava de um CEO com característica de CEO, e eu sou muito mais da inovação social, eu sou muito mais da conexão, eu sou muito mais da inovação. Então, tem hora que você tem que entender o seu papel, onde você vai contribuir mais, e o meu foi isso. Hoje eu continuo lá colaborando com o time da Ambipar, mas estou falando com muita gente bacana do lado social, que é onde eu quero realmente estar na minha vida. E o que mais bacana é o seguinte, assim, você se surpreende, você acha que às vezes você vai num ambiente desse, que está sofrendo por algum problema de vulnerabilidade, acha que vai ensinar alguma coisa, você sai de lá com 10 MBAs em 5 minutos, sabe? Pô, é impressionante como o brasileiro se vira, como o brasileiro inova, como o brasileiro se conecta. É que, infelizmente, a gente só vê notícia ruim na grande mídia, nas grandes redes sociais. Mas quando a gente entra e vê o lado bonito do Brasil, que é esse lado de luta, esse lado de buscar a inovação social em sua raiz mesmo, é magnífico o que dá para fazer aqui dentro. E aí eu queria aproveitar essa parte e falar o quão importante foi para mim o prêmio, o quão importante foi para mim essa conexão com a Fundação Schweb, justamente porque existe dinheiro no mundo para o social, né? O que eu senti nas minhas idas para Davos foi a falta de
da gente como brasileiro saber estruturar isso em formatos que esse dinheiro disponível quer escutar. E aí eu acho que é esse movimento a gente pode tentar ajudar. A gente pode tentar qual é a linguagem desse povo, do social money aí, né? Que tem, pô, eu vi indianos, vi africanos levando do fora econômico milhões e milhões de dólares para suas casas para impulsionar os projetos deles, que não fogem muito dos projetos que a gente fala aqui no Brasil. É para melhorar a educação, para melhorar o saneamento básico, melhorar a saúde. São muito parecidos com as iniciativas que a gente tem aqui. Só que essas nações estão muito mais prontas para esse ambiente de negócio social de captação, né? Então, eu acho que fica uma provocação para nós aqui, né, que estamos conectados de alguma forma. Como é que a gente prepara esses novos empreendedores sociais para estar em ambientes globais como esse e trazer esse capital? Independente de governo, eu concordo plenamente, se é governo de esquerda, de direita, assim, vai ser sempre esse problema. A gente nunca vai conseguir um apoio total de qualquer tipo de governo. Eu acho que a gente faz acontecer. E tem dinheiro no mundo para isso. Os bilionários do capitalismo tradicional estão querendo devolver um pouco para a sociedade com as fundações que eles estão criando e tal. Só que a nossa linguagem, às vezes, não está chegando do formato que eles gostam de ouvir. Então, acho que é uma provocação aí para a próxima parte da conversa. Maravilha, Bia. O próximo bloco de perguntas era um pouco isso, né? O que significou a passagem pelo prêmio para vocês? Estar em Davos, os dois aqui são empreendedores que foram para Davos, que tiveram nesse ambiente. Eu acho que também tem uma jornada aqui na premiação, que é da gente pegar o pé na estrada. Para mim, que sou jornalista, é um presente poder mergulhar nessas experiências e conhecer esses projetos, entrevistar beneficiários, estar dentro, nesse Brasil profundo e mostrando um jornalismo de soluções, que é isso que você está falando. É ver o que a Estelinha está fazendo lá no Rio de Janeiro. E acho que essa interação, acho que a premiação tem esse sentido também, sabe? De mexer e de trazer a esperança, né? De mostrar caminhos, de apontar caminhos, por mais duros que eles sejam e tudo mais. Então, eu queria falar um pouco que vocês se encerrassem, aqui é o bloco de encerramento, foi rápido aqui, muita coisa bacana para a gente falar, mas eu queria que vocês trouxessem isso, né? De como foi esse mergulho na premiação, como pessoas e como organização também, né? A gente aqui pode fazer uma homenagem a Pamela Huntington, né? Que foi que veio, que trouxe esse prêmio para o Brasil, que o Bibancos conheceu, uma pessoa super importante. Então, é um bloco para a gente falar dessa emoção, dessa esperança que significou para vocês a passagem pelo prêmio. Bibancos, por favor. Foi eu. Bom, eu tive, há 20 anos atrás, eu recebi aqui no meu consultório o John Elkington e a Pamela Hartinger, e eu não sabia nem do que se tratava, é, tudo aquilo. Eu estava com o pai do ISG, eu nem sabia que eu estava com ele aqui. A Pamela eram os suíços que vinham para o Brasil no processo de seleção. Eu não tinha a menor... eu não tinha consciência de que aonde eu estava, aonde eu estava participando, o que era isso e o impacto que isso teria na organização. Nós éramos 1.500 dentistas na época. Então, nós viramos uma potência, porque chancelou a gente. Quando eu fui para Davos, você imagina um dentista da Vila Mariana sentado tomando café da manhã com o Harry Kissinger, e eu falava, eu não estou acreditando que é o Harry Kissinger. E depois eu levantava, estava a Cláudia Schiffer. Oi, Cláudia, como assim? Então, foi nesse sentido, foi muito legal. Eu também aprendi, eu deixo aqui um recado de gratidão. Entre os empreendedores, eu também aprendi muito, e o Eugênio ganhou antes, no ano anterior, é o primeiro que ganhou, sou o segundo. E o Eugênio me ajudou muito no Fórum Econômico. Ele já tinha ido uma vez, ele falava, ó, faz assim, pega o seu cartão, distribui aqui. Não vai aí, esse aí não vai dar em nada. Ele construiu para mim um caminho, o que é uma coisa que eu tenho até hoje. O caminho da minha história dentro do empreendedorismo social, eu aprendi com um modelo que era o cara que ganhou um ano anterior. Ele sim deve ter história de quem apanhou muito, que ele apanhou sozinho. Eu já fui defendido pelo Eugênio. E depois disso, uma coisa que eu acho que, fora os resultados, fora eu olhar para 18.400 dentistas, eu me emociono de pensar que existe esse brasileiro, né? Mas é muito legal o trabalho com os empreendedores. Todas as vezes que eu tive a oportunidade
de conviver com alguns. Eu tenho alguns empreendedores sociais da Folha, da Choca, da Folha, da Schwab, que se tornaram meus amigos da vida, né? Putz, eu não vou nem citar, porque é tanta gente que são amigos íntimos e que eu aprendi a respeitar, a ter carinho, a compreender, a trabalhar junto, trabalhar em rede com isso. Então, assim, a quantidade de créditos que esta premiação me oportunizou a organização e que, ao final, deu mais sorrisos para muitos brasileiros, para latino-americanos e portugueses, porque a gente está nas três partes aí. Vamos lá, Estelinha, você. Eu vou nessa linha do Fábio mais diferente, assim. A gente também, né, chancelou, e eu acho que chancelou muito, e eu já conversei com você sobre isso, sobre a questão é, do meu estereótipo estar muito próximo ao estereótipo da minha usuária, né? Eu sou uma mulher preta, oriunda da periferia, com muitos filhos, que as pessoas olham, mas será que ela é capaz? Então, e eu sempre falo isso, né? Eu tive que fazer um mestrado para ter um título para falar, tá, mas eu sou mestre, né? Porque é isso, a gente está num país academicista, num país que te valoriza pelo que você ganhou de prêmios e reconhecimentos, e o Prêmio Empreendedor da Folha veio com esse sentido. É mais uma medalhinha para eu chegar e falar assim, tá, agora será que eu posso sentar nessa cadeira de conselho? Porque eu já ganhei esse prêmio e tenho um mestrado, e tenho 4 especializações e corri o Brasil inteiro. Agora eu posso sentar? Ah, agora você pode sentar. Ainda não fui para Davos, fica essa dica aí, né? Precisamos de mulheres pretas sentadas naquele local para poder falar de outras mulheres pretas, acho que é uma provocação para se pensar. Porque é isso, cada vez eu me sinto e eu não posso parar. Tipo, eu faço um mestrado, tá, agora eu preciso de um doutorado para sentar naquela outra cadeira que ainda não se abre para a gente. Então, eu acho que o prêmio veio com essa medalhinha que, infelizmente, nós, mulheres pretas, precisamos ter essa chancela, já diz ainda, né? Jamila Ribeiro, Sueli Carneiro, que fala o tempo inteiro disso, que nós estamos ainda 2 graduações da mulher branca, quando a mulher branca está na graduação, a gente precisa ter um mestrado, doutorado para chegar próximo dessa mulher branca. Então, ainda estou galgando esses espaços, não cheguei onde eu queria, mas o Prêmio Empreendedor, sem dúvida, foi uma das medalhinhas que me deu o suporte para sentar em cadeiras que eu nunca pensava em sentar. Então, só tenho a agradecer. Obrigada. Agora você, Guilherme, por favor. Primeiro, eu queria começar com um agradecimento para você, para o Renato, para o Pombo, que realmente é um trio parada dura aí, que está levando aí com tantos anos, tanta garra esse prêmio e muito sério, né? Quer dizer, não é mais um prêmio, é um prêmio que, nossa, eu lembro no meu ano, quanto que vocês se dedicaram para entender se tudo que eu estava falando era verdade, se a coisa acontecia de verdade. Quer dizer, vocês se dedicam, vocês mantêm essa galera ativa no network. Isso é muito difícil, ainda tem que cuidar da vida de vocês, particular. Quer dizer, então isso só tenho a agradecer, realmente, porque para mim, como pessoa, não muito como profissional, mas como pessoa, mudou muito a minha vida pós-prêmio, tá? No sentido de entender, primeiro, quem estava ganhando era eu e não as cooperativas. Eu começo a, caramba, por que não tem aqui um cooperado? E no dia eu levei o Carioca, que era um cara que eu respeito muito, e dediquei o prêmio para ele lá do palco, dediquei para ele. Ele devia estar lá, sabe, assim, nesse sentido, assim, putz, isso foi uma reflexão que eu fiz comigo. O que está faltando para subir uma cooperada? O que está faltando para subir um cooperado nesses reconhecimentos globais? Né? Então, meu papel daqui para frente, pós-prêmio, pós as conexões com Deus, como é que eu posso ajudar com as minhas possibilidades, com o meu networking, que quem suba no palco, não tirando o meu mérito, eu acho que putz, eu fico muito feliz de ter sido reconhecido, mas como é que eu posso ajudar, contribuir para que na próxima suba lá a Dona Tereza, suba lá o Carioca, sabe? Suba lá as pessoas que estão fazendo esse Brasilzão social acontecer, né? Muito na linha do que já foi trazido aqui. E não é tirar o mérito de um ou de outro, mas simplesmente é mostrar quem está fazendo de verdade. E aí, eu acho que a gente pode ajudar nisso, sabe? Assim, a gente pode fazer essas conexões, a gente pode preparar mais os nossos empreendedores sociais a esse ambiente. Tá? Eu digo isso porque lá quando você conhece um africano, quando você conhece um indiano, quando você conhece
pessoas de países que sofrem tanto quanto o Brasil, você percebe, e pessoas que vêm realmente onde o problema acontece, né? Não estou falando de um intermediário, sim de uma pessoa onde o problema acontece, eles já vêm mais preparados, sabe? Inclusive países que não falam inglês, como o nosso, né? Eles já vêm de alguma forma mais preparados. Como é que a gente consegue daqui para frente preparar esse povo para estar em ambientes como esse? Eu estou falando, eu conheci uma senhora de uma ONG chamada Industry, que saiu com 10 milhões de dólares quando eu estava lá para fomentar a ONG dela de empreendedorismo feminino no mercado têxtil da Índia. Sabe? 10 milhões de dólares, gente, é muito dinheiro, né? Então, e é isso, é uma senhora e uma menina da Tanzânia que aprendeu a falar inglês depois dos seus 60 anos de idade para estar nesse ambiente e conseguiu também captar. Então, como é que a gente prepara os brazucas aqui, né, a esse ambiente? Acho que é uma coisa que eu quero me dedicar mais e tentar fazer pós essa oportunidade que você me deu, você e seu time, a estar nesse ambiente e só tenho realmente a agradecer. Eu acho que a gente tem um papel nessa vida que é muito rápida e quanto mais a gente puder fazer o bem, mais legal vai ser nossa passagem, mais legal vai ser nossas conexões e mais legado a gente vai conseguir construir um país que precisa, sabe? E às vezes o que a gente pode ajudar, a gente é tão simples, mas é transformador para o outro lado, né? Então é um pouco isso, só agradecer, estou muito feliz de fazer parte. Obrigadão. Eu que tenho que agradecer a vocês. A gente agora tem um empreendedor dos empreendedores. Eu estou adorando isso. Uma ótima notícia, você trazer essa sua força, sua capacidade para fomentar mais o trabalho dessa rede maravilhosa de empreendedores socioambientais. Muito obrigada a vocês, que vocês continuem nos inspirando. Olá, voltamos agora para o segundo bloco desse Papo de Responsa especial e com a presença de Celso Ataíde, que criou a CUFA, a Central Única das Favelas, que teve papel fundamental durante a pandemia, pelo qual esse ex-camelô foi nomeado pelo Fórum Econômico Mundial como um dos inovadores sociais do ano. Ele vai contar para a gente essa história. E também aqui temos o Ralph Toenges, que é o fundador da Renovatio e da Verbem, então, iniciativas que levam acesso a tratamento de visão para brasileiros em situação de vulnerabilidade, que foi o vencedor do Prêmio Empreendedor Social de Futuro em 2017. Esse futuro já chegou, o cara já está aí, empreendedor dos grandes, né? Já cresceu. E eu vou agora um bate-papo com o encontro desses dois empreendedores com perfis tão diferentes, mas com a mesma missão, que é de transformar a realidade brasileira, impactar comunidades, e transformar o Brasil, né? Em última instância, é isso que esses caras fazem, nos inspiram aqui como vencedores do prêmio. Eu queria que você começasse, né, Celso, falando como você é um brasileiro nascido na favela, que hoje tem voz entre lideranças globais. Como é que foi essa trajetória e como é que ter esse assento e chegar lá, né? Qual que é a importância disso? Tudo bem, Ralf? Tudo bem? Na verdade, eu quero fazer uma correção aqui, em primeiro lugar. Eu não sou um ex-camelô, eu sou um camelô até hoje. E vou continuar como camelô. Aí só mudou um pouquinho a faixa, né? Mas a gente continua como camelô. Você está camelando o que verdade, agora? O que você está camelando? O que verdade, você vende hoje? Hoje a gente tem 27 empresas e a gente está envolvido com uma série de setores, né? De passagem aérea, banco. A gente está lançando agora em setembro o F-Bank, que é uma parceria da Favela Road com o BTG, e que é um banco com 5 mil gerentes, o banco digital com 5 mil gerentes. Esses gerentes são aqueles líderes das CUFAs, que estão nessas 5 mil favelas, e que ou eles serão esses gerentes ou eles vão escolher os gerentes desses territórios. Então, a gente está aí envolvido com várias iniciativas, com várias ações, e a tua pergunta de forma mais objetiva é um pouco isso, como é que a gente sai Eu morei na rua durante 6 anos, morei em abrigo público durante 2 anos, fui empreender na favela do Sapo, no Senador Camará, que é para onde eu fui remanejado, depois eu fui ser camelô em Madureira, onde eu me tornei sócio de 2 grandes empresas já com meus 17 anos, no camelô, que era a Nike e a Adidas. Quer dizer, eles nunca souberam disso, né? Na pirataria ali, aquela correria do camelô ali correndo para cima e para baixo do APA. E a gente vai empreendendo sem muito saber sequer que expressão é essa, empreender, empreendedorismo.
Até hoje a favela não fala isso, a gente fala que a gente se vira, aqui a gente faz o nosso corre, aqui a gente dá os nossos pulos, e a academia que vai criando nomenclatura, a gente vai, às vezes, absorvendo ou não. Então, eu não sei, eu não sabia te dizer como é que a gente chegou até aqui, a gente nunca fez business plan, nada, a gente foi vivendo, foi conectando, sendo conectado, aproveitando as oportunidades que tinham, e apesar da gente não falar o português fluente, o asfaltês fluente, a gente acaba usando, na verdade, a nossa linguagem da favela, transformando a favela num grande ativo e permitir que exista esse trânsito e essa sinergia, tanto da favela para o asfalto, como do asfalto para a favela. E hoje a gente faz com que os moradores da favela não apenas consumam os produtos, mas que eles possam também fazer parte da gestão daquilo que eles consomem. Então, esse é um pouco do nosso trabalho. Maravilha, Celso. Eu queria que o Ralph agora falasse, ele sai de um outro ambiente, que sai da universidade com 3 diplomas, né? E decide ser empreendedor social. Ele poderia ter um outro destino. Eu queria que você contasse como é que você vira um empreendedor social. Então, Eliane, primeiro, obrigado pelo convite, né, Celso? É uma honra estar aqui do seu lado, você é uma super referência para a gente, qualquer um que trabalha com o terceiro setor, né? E a ideia, na verdade, Renovatio surgiu há 10 anos, a gente completa 10 anos daqui a um mês, e ele é um projeto que surgiu na faculdade, né? Eu fui aluno do INSPER, eu cursei Administração e Economia no INSPER, eu fiz Direito na USP, então eu fiz as 3 faculdades ao mesmo tempo, né? Eu sempre brinco quando eu falo que em 2015 minha mãe teve a gloriosa, ou talvez a inglória tarefa de assistir 14 horas e meia de colação de grau. Eu me formei em Direito, Economia e Administração, um seguido do outro, em um ano de diferença no total. E, na verdade, eu falo, né, que a decisão de tornar empreendedor social foi uma decisão meio óbvia na minha carreira, porque eu pude estudar porque muita gente me ajudou, né? Então, assim, eu não tinha condição de estar nesses ambientes. Venho de uma família que tem uma condição ok, vamos falar classe média, mas eu não tinha condição de estar em São Paulo. Eu pude vir para cá quando eu passei no vestibular. O primeiro vestibular foi o da USP, que é uma faculdade pública. Eu entrei na faculdade com o apoio dos meus avós, dos amigos dos meus avós, da minha mãe. Fazia também os corre, né, igual o Celso fala, para poder viabilizar ali a renda. Ela vendeu o carro dela para poder pagar o primeiro ano de faculdade. Eu comecei a estagiar e depois, quando eu decidi me formar em fazer economia junto, né, me deparei com uma faculdade que era cara, que era o INSPER. Eu já fazia uma faculdade pública, não podia fazer outra. E eu pude estudar no INSPER porque eu tive apoio. Meu colégio, onde tem o ensino médio, me ajudou com um ano da minha faculdade. Depois eu tive bolsa do INSPER, bolsa da Fundação Estudar. Então eu pude estudar e estar talvez ter uma educação de excelência porque muita gente me ajudou. E foi um momento da faculdade ali que eu estava na correria. Eu comecei a me questionar que eu podia ter acesso àquilo porque eu tinha apoio de muita gente. Então, nada mais justo do que eu usar aquele conhecimento que eu estava tendo na faculdade para retribuir de alguma forma, né? E nisso eu fundei uma organização social na faculdade, chamava Enactus, que é uma organização que criava projetos de impacto social, e dessa organização a gente criou o conceito inicial da Renovatio. A Renovatio hoje trabalha com saúde visual, a gente leva a saúde visual para os lugares mais distantes do Brasil, né? Recentemente a gente anunciou uma aliança com o Juntos pela Visão, e hoje a gente é a maior organização social de saúde visual da América Latina. Já tem média de 500 mil de pessoas por ano. Então, assim, foi um projeto que começou lá na faculdade, aí, óbvio, a história é um pouquinho mais longa, né? A gente está encurtando aqui para a gente poder estar no papo, mas muito com o intuito de tentar retribuir a oportunidade que eu tive de ter uma educação de excelência na faculdade. E isso só foi possível porque eu não tinha condição, porque eu tive apoio de muita gente na faculdade. Maravilha, eu vou voltar agora numa rodada para falar de impacto, de escala, né? Como é que vocês trabalham, né, Celso? Como é que números que vocês trazem aí, tanto da CUFA como da Holding Favela, hoje vocês colocaram, né? Essa organização hoje ocupa um lugar muito importante. Eu queria que você contasse o que é hoje a CUFA, o tamanho dela, números de impacto, que nessa trajetória aí, né? O que você destacaria, né, como papel de um inovador social? O que você conseguiu colocar de pé aí com seus companheiros dentro dessa forma de atuar em rede aí, que é a CUFA, né, que é um grande modelo aí para o país? Esse papo aqui tá um papo de responsa mesmo. Quando eu escuto o Ralf falar que a mãe vendeu o carro para poder pagar a faculdade, não é fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém. A coroa vai ficar andando de ônibus e você estudando e apostando nesse maluco. Então, assim, eu acho que essa rede aí que você fala de apoio, ela é fundamental em qualquer estrato social. Se ela não existir, só vai existir falas, mas exemplo mesmo você não vai ter.
Eu acho que a culpa também é um pouco disso. A gente vive dessa rede, sobretudo porque na favela essa rede ela é mais intensa porque ela é uma questão de sobrevivência. Quer dizer, você vê ali as pessoas dividindo cartão de crédito para poder alguém tira para poder os outros poderem comprar e todo mundo paga. Você tem ali a pessoa que cuida da filha do outro para poder estudar. Enfim, é uma troca permanente de serviços. Então, quando a gente começou a fazer os nossos trabalhos, a CUFA existe aí há mais ou menos 26 anos, a gente começa na Favela do Sapo, em Senador Camará, sem nome. Depois é que a gente formaliza, eu conto esse tempo de 26 anos a partir da formalização, que em Madureira, na verdade, esse viaduto onde eu morei durante 6 anos, eu passei a fazer baile de charme nele a partir do momento que me tornei camelô em Madureira, e aí eu queria fazer uma festa no final de semana para poder entreter esses camelôs. E aquilo vai virando uma festa, vai virando uma coisa gigante, e quando eu vejo, eu estou empreendendo num outro setor do entretenimento, vendendo meu salgadinho, vendendo a minha empada, vendendo a cerveja, refrigerante e tal. E aquilo vai crescendo. Aí, no segundo momento, eu resolvo trazer umas bandas para poder tocar lá. E em 97, 98, eu descubro o Racionais MCs em São Paulo e começo a trabalhar com eles, viro empresário do Racionais MCs e começo a fazer um monte de ações com eles no país inteiro. Depois lanço Mister Catra, MV Bill, e aí eu começo a trabalhar também com rap. E aí eu puder contar mais um monte de histórias, uma série de outros artistas que a gente que hoje fazem sucesso no país. E a gente começa a pensar, e quando eu começo a trabalhar com Racionais, que a gente lança o disco Sobrevivendo no Inferno em 2000, eu era o distribuidor. E aí, como é que a gente distribuía? Obviamente que era mais fácil distribuir naquela época, porque você tinha ali a Xereta, a TKR, você tinha a Condil, uma série de empresas que distribuíam o nosso CD, e a gente não precisava ficar indo de porta em porta, como depois, quando quebrou o mercado por conta da pirataria, aí a gente tinha que ficar, enfim, de porta em porta. Eu então passei a ter, na verdade, uma relação com o business de distribuição, e foi quando eu tive a minha primeira oportunidade com a P&G, a Procter Gamble. Eu fazia um projeto com eles, porque a gente fazia a Taça das Favelas e eles patrocinavam com a Gillette, e eu falei para eles um dia: olha só, eu queria, na verdade, ter a chance de não mais ter dinheiro de vocês, mas que eu pudesse fazer o pagamento das coisas da CUFA a partir do dinheiro que eu vou gerar distribuindo vocês. Aquilo deu muito certo com a PG. Hoje a gente tem uma série de outras empresas que a gente faz, que é Natura, a Amazon. A gente faz a Amazon, por exemplo, no país inteiro, em favelas e periferias. E é uma coisa que foi ganhando muito escala. E a gente cria uma nova ação, aí a gente cria a Hold, né? Em 2015 eu vou para a ONU, eu saio da CUFA formalmente. Aliás, a CUFA está voltando para a ONU agora no final do ano, com 52 países. Hoje a CUFA está em 52 países, e eu estou indo morar em Nova York em novembro. O meu filho mais novo está indo morar na África do Sul para tocar a CUFA da África, e eu vou tocar a CUFA Global. E a gente está voltando para Nova York para poder fazer o segundo grande encontro global da CUFA. Então a gente começa a pensar, eu saio da CUFA formalmente, a gente lança a Hold de favela, e a gente passa a estar, na verdade, criando iniciativas econômicas para poder viabilizar as iniciativas sociais. Tanto Maravilha. que todas as ações que a gente faz hoje com a Hold são ações em paralelo com a CUFA. Por exemplo, quando eu falo da Amazon, todos os funcionários da favela Log, que é quem faz esse trabalho com a Amazon, por exemplo, vem do cárcere, que é um projeto um programa da CUFA para ex-apenados, para quem vem do cárcere, chama-se Recomeço, quem quer recomeçar a sua vida. Então, hoje, nós temos aí essas 27 empresas, a CUFA está em 5 mil favelas no Brasil, fisicamente, com CNPJ, etc., com responsabilidade efetiva, e a gente, então, foi escalando tudo isso, e hoje a gente tem aí um número bastante expressivo, como 600 agências de viagens, por exemplo, numa parceria com a Bifly, que era antigamente com a Flytour, e a gente hoje mobiliza aí E cerca olha de... só que interessante, que a gente tem aqui o Ralph, que também é um modelo híbrido, né? Que ele começa com uma ONG, que é a Renovate, depois ele cria um negócio de impacto. O Verbê, eu queria que você contasse como é que você, Ralph, foi modulando isso para ganhar escala e maior impacto também. Então, a Renovate, ela começou com planos de faculdade, né? Hoje a gente mora na organização social de saúde visual, né? A gente leva a atuação... Não estou em 52 países ainda, Celso,
mas a gente já atuou em 25 dos 27 estados brasileiros, levando saúde visual para quem mais precisa. E foi Não o que tá, nós... não tá, não tá ainda, porque eu vou levar você junto. Você vai ser mais uma bandeira nossa, saúde visual para todo mundo. Vamos Ah, conversar, com pô. certeza. Ah, E a gente começou a fazer esses atendimentos, né, em várias regiões. A Renovatio, a gente, falando até de escala, né, um ano e meio atrás, a gente atendia uma média de 100 mil pessoas por ano, né? E aí, ano passado, a gente tomou uma decisão de fazer uma aliança. A gente entendeu muito que no terceiro setor não tem competição, né? Então, certo, não posso falar que no terceiro setor a gente está competindo com outras organizações. Então, a gente pegou 3 organizações, que é a Renovatio, o Instituto Suel Abu Janra, o Instituto Verter, que são organizações que historicamente já, inclusive, são mais antigas que a própria Renovatio. A gente atua com saúde visual e a gente anunciou uma aliança estratégica, quase uma união social, pelo mesmo objetivo. Porque a gente tinha os mesmos sonhos, né? Isso se tornou o Juntos pela Visão, e a gente cresceu bastante no último ano e meio. Então, hoje, a gente está atendendo a média de 500 mil pessoas por ano. São 400 pessoas que trabalham hoje nas 3 organizações, que a gente trabalha muito em conjunto, né? E um dos grandes projetos que está fazendo, por exemplo, a gente está atendendo hoje todas as 420 mil crianças das escolas públicas da Prefeitura de São Paulo. A gente vai atender durante os próximos 18 meses em todas as escolas. E nesse processo, como você comentou, a gente também criou alguns negócios sociais com o mesmo objetivo que o Celso comentou, né, do Favela Road. A ideia do negócio social é ele potencializar o impacto da parte social. Então, a Verbem foi um modelo, né, onde a gente tem óticas sociais, onde cada óculos que a gente vende, a gente doa até outros 14 óculos, e a gente está criando outras iniciativas também, mas sempre com o objetivo que esses negócios, né, que essas iniciativas, elas consigam viabilizar com que a parte social cresça cada vez mais. Então, dentro do Juntos pela Visão, a gente tem diversas iniciativas, a gente está trabalhando hoje, por exemplo, com o atendimento do Sistema Único de Saúde, para a saúde visual. Hoje tem um hospital aqui em São Paulo, que é o próprio Instituto Suel. A gente está pensando muito em educação, em vários projetos de como, de fato, a gente faz na saúde visual, né, um sistema que funcione, que seja acessível para todo mundo, que seja justo para todo mundo. maravilha. Eu queria, para a rodada de final de perguntas, que vocês pudessem falar um pouco o que move vocês, né? O que faz vocês irem adiante, se levantarem todos os dias, onde vocês querem chegar, e qual o sentido de vocês andarem pelo mundo com esse crachá, de empreendedores sociais, de inovadores sociais, onde vocês querem chegar? Bom, no meu caso específico, eu nem nunca olhei muito para com esse olhar específico de ser empreendedor e muito menos social. Porque eu venho de um lugar, eu venho da favela, eu venho da rua, eu passei fome, não fiz faculdade, não me formei, e o que eu falo é o favelês fluente. Quer dizer, quando eu vejo as pessoas falarem as expressões de mercado, stakeholder, network, e match na favela, tu sabe o que é, né, Ralf? Então, assim, então, você vê. E eu falo, cara, na favela as pessoas não falam assim, elas não falam essas coisas. Então, e eu não posso ficar reclamando que eles não falam, porque eles precisam se esforçar para poder falar, porque senão tem um gap aqui entre os empreendedores que querem investir na favela ou startups de favela e as pessoas de favela que são startups não sabem nem o que é isso e como é que elas se vendem, então como é que é um pitch. Então, eu acabei fundando com a Fundação Dom Cabral, por exemplo, uma escola de negócios da favela. Demos prêmio agora, inclusive na Europa, com o resultado dos 2 primeiros anos. Então, esse é o meu propósito. O meu propósito é hoje, na medida em que eu estou, obviamente, não posso esconder que eu sou empresário bem-sucedido, na medida em que eu escalei as coisas que eu estava fazendo. Hoje a gente emprega muita gente, hoje a gente está em vários países. Quando a gente fala da CUFA, por exemplo, em Camarões, tem a CUFA em Camarões, mas também a gente monta a Jeep em Camarões, que é a Favela Road. Então, a gente vai sempre que é possível, a gente vai estar casando ali. Porque eu penso o empreendedorismo na base da pirâmide, não como uma forma de ganhar dinheiro apenas, mas como uma forma de você combater as desigualdades sociais a partir da geração de riqueza e de renda. Eu não acredito, na verdade, numa sociedade em que você vai ficar vivendo de cesta básica. Quando eu dou cesta básica para alguém, a gente viabilizou 1 bilhão na pandemia, na cesta básica não tem absorvente, chupeta, remédio, não tem o arroz ou o feijão que você gosta. Eu acredito na capacidade que a gente tem de desenvolver iniciativas
permitam que as pessoas tenham liberdade. Porque é essa liberdade que vai fazer você poder trabalhar e não entrar numa fila de cesta básica, você entrar na fila que você vai comprar o equipamento, o produto ou assistir o filme que você deseja ver. Se você perguntar para o Estado o que ele vai estudar na área cultural, ele viabiliza Mozart, Pavarotti, Vivaldi, mas se você quiser assistir um show de um MC, ele entende que isso não é cultura. Então, quando você tem a possibilidade de escolher, para mim isso tem a ver com liberdade. Ninguém pode ser feliz se não tiver liberdade. Então, o meu propósito são dois. Escalar o que eu estou fazendo para que a gente permita que mais pessoas tenham acesso àquilo que eu tive, porque, sobretudo, eu não sou dono das franquias, por exemplo. São franquias sociais porque eu sou apenas uma interface entre as empresas e a favela. O líder daquele negócio, a gente aposta, a gente investe naquela franquia, ele é o dono da franquia. Ele ganha 10% de cada passagem que ele vem. Para você ter uma ordem de grandeza, na Rocinha, Heliópolis, Paraisópolis, Cidade de Deus, se vende 200 mil reais em média em passagens aéreas. Então, o cara que está lá está ganhando 20 mil reais por mês. E a gente sabe muito bem aqui, Ralf, a qual estrato social quem ganha 20 mil reais no Brasil pertence. Então, como é que a gente escala isso? Na medida que essa pessoa ganha bem, ela vai ter um filho trabalhando melhor, porque se educou mais, teve mais acesso, e etc. Então, é esse desenvolvimento na base da pirâmide que me move todos os dias. Porque acho que quando você diz aqui, aí para poder encerrar aqui, quando você fala dessa rede de apoio, quando você fala algumas coisas que você falou aqui, quando você se junta com outras organizações, entendendo que não pode ter no movimento social concorrência, cara, uma vez você não pode ter concorrência. Eu quero que todo mundo vire hold na favela, porque se eu não sou capaz de resolver tudo que tem de problema na favela, eu tenho que ter capacidade de ajudar que outras pessoas também criem o que eu criei, porque se eu faço com um banco, você faz com outro faz com outro, e se isso vai ajudar aquelas pessoas, vai criar mercado de emprego para aquelas pessoas, vai ajudar a resolver isso, esse tem que ser o meu objetivo. Eu não posso querer ter o monopólio do bem. Quem quer o monopólio do bem só pode produzir o mal. Obrigado, Celso. Você, Ralf, onde você se vê, o que você quer chegar e conquistar nesse ecossistema de inovação social e como foi passar pelo prêmio? Então, para a gente, assim, quando a gente fala de propósito, o que move todos os dias, acho que são as histórias que a gente vive, né? Então, a gente está impactando esse ano 500 mil de pessoas e por trás de um número, né? Cada uma dessas pessoas é uma história, né? Um resultado, tem uma iniciativa por trás. É uma coisa que a gente fala muito para o nosso time, né? Então, todo mundo que entra hoje na Renovaction, Juntos pela Visão, ele tem que ir para o campo, ele tem que ter um contato com o impacto. Ele vai ser um advogado, ele vai trabalhar no financeiro. Mas a primeira coisa que ele vai fazer no nosso trabalho é ir para o campo e entender o que a gente faz. Ter contato com a ação, vai fazer consulta, não consulta, né? Ele vai fazer a triagem, ele vai estar no campo, vai contar a ficha, vai poder vai entrar na comunidade, vai poder fazer a ação e ter contato com a pessoa que é beneficiada pelo nosso trabalho. A gente fala que nada mais motiva, né? E depois que ela entende, ela pode trabalhar talvez numa parte administrativa e tá entendendo que por trás do trabalho dela tem muito impacto sendo causado, né? Então, uma história que eu conto, por exemplo, a gente contratou 1 ano e meio, 2 anos atrás, uma advogada para atuar nossa operação lá em Brasília, para apoiar a gente em alguns projetos que estão sendo públicos. E eu contratei ela no dia 1º, e o primeiro dia de trabalho dela foi dia 1º de abril. E eu liguei para ela no dia 1º, quando ela começou, eu falei, parabéns, você começou, legal. E aí, por favor, agora você pegue um ônibus do Tocantins. Porque você vai para o campo. E ela achou que era brincadeira. Não, 1º de abril, né? Falei, não, a gente está tendo uma ação no interior do Tocantins, Brasília, Tocantins. São 10 horas de ônibus, nosso tipo foi de ônibus, você vai de ônibus também igual o time, e você vai conhecer o impacto na ponta. Demorou umas 2 horas para entender que não era 1º de abril. E quando ela voltou, ela falou assim, eu entendi porque você me mandou. E aí ela, durante 2 anos, trabalhou com a gente, agora saiu com a posição do organismo internacional, e sempre continua apoiando a gente, porque o impacto na ponta, e você entender o que você faz é muito importante, e também é o que me motiva todos os dias, né? Às vezes eu fico mais longe da ponta, porque a gente está fazendo, tem muita coisa para organizar, para buscar recursos, né? Porque o terceiro setor ainda depende muito de recursos de captação, mas aquele impacto do dia a dia motiva muito. E o que a gente está buscando hoje, né? O nosso foco hoje, a gente fala, a gente tem uma causa, a nossa causa específica, ela é hoje saúde visual,
Então, a gente quer construir um modelo, e a gente está desenhando isso, de construir um sistema de saúde visual que funcione e deixar a saúde visual no Brasil muito menos excludente, né? Tem vários dados que a gente pode falar porque ela é excludente, vários municípios, você consegue de uma comunidade ter acesso a um oftalmologista, a gente sabe que muitas vezes não. Então, a gente quer transformar esse cenário, com várias iniciativas, tanto no Sistema Único de Saúde, em atendimento dentro da escola, para poder, de fato, entregar a saúde para a criança, né? A gente fala muito de transformar a educação. A gente pode ter a melhor escola do mundo, a melhor pessoa do mundo, se a criança não enxerga, ela não aprende. 80% do aprendizado é pelos olhos. Então, a gente está construindo um sistema, um ecossistema de várias iniciativas, todas ao redor de saúde visual, para transformar essa realidade. Lógico, né? No futuro, se é uma causa hoje, né? Conseguimos não resolver, né? Mas a gente pode ir para outras iniciativas e usar o expertise que a gente está construindo de logística, de atendimento, para outras coisas. Mas o foco hoje do grupo do Juntos pela Visão é trabalhar especificamente nessa causa que é a saúde visual no Brasil e fora, né? Hoje a gente faz parte de uma organização global, que é a Good Vision. Então, a Good Vision está presente em 10 países, a gente já fez algumas campanhas fora também, mas o foco hoje é Brasil, a gente resolveu atacar e tentar transformar esse cenário brasileiro na saúde visual. Obrigada, Ralph. Obrigada, Celso. Acho que é isso que a gente queria mostrar aqui, uma pincelada, né? Pelo muito que vocês fazem, muito que vocês, né, têm por construir nessa seara. Muito obrigada a vocês e daqui a pouco a gente volta no próximo bloco. Um abraço, obrigado a vocês também. Tchau. Voltamos agora para esse terceiro bloco do Papo de Responsa Especial 20 anos, agora recebendo aqui o casal Suzana e Reinaldo Pamponê, que vai interagir com Gustavo Glasser. O casal venceu a categoria Escolha do Leitor pela criação do NuApp, um disruptivo aplicativo que gerou renda e um novo tipo de interação durante a pandemia, em 2021, que eles foram laureados. Enquanto Gustavo foi o vencedor da categoria Escolha Empreendedor Social de Futuro em 2019, com a Carambola, que é uma startup que promove a inclusão no mercado de TI. Esse é um papo tem como pano de fundo a tecnologia para gerar impacto social. Então eu vou começar com o casal, vou perguntar para Suzana e Gustavo, eu queria que vocês resumissem a trajetória de vocês como empreendedores sociais. Começa lá na Bahia, mas está nos Estados Unidos hoje, mas eu queria que vocês resumissem um pouco até o NuApp, como é que chega isso, como é que vocês criam esse aplicativo e chegaram ao prêmio. Eu vou, Su, então? Vai lá. Vamos lá. Primeiro, obrigado pela oportunidade. Prazer, Eliane, estar com você aí. Gustavo, prazer estar com vocês aqui hoje. Mas, basicamente, é uma trajetória que surge lá no início dos anos 2000, em 2003, com o objetivo de humanizar o processo de inclusão digital na época. Como a gente colocaria, como posicionar os seres humanos como os protagonistas do desenvolvimento do universo digital. Essa sempre foi a nossa estrela guia no nosso processo, que permite que hoje ela ainda está viva na nossa trajetória, né, depois de quase 21 anos de trajetória em cima disso. Tá? E o que acontece nessa experiência de empreendedorismo social é que a gente viu o problema aumentar, ao invés do problema diminuir. Tá? E foi uma discussão que, inclusive, eu tive outros dias aqui nos Estados Unidos, que as pessoas sempre falam, tem muita gente investindo na área social, mas os índices não estão melhorando muito. Né? Só que essa pergunta está errada, porque o volume de dinheiro para distribuição tem aumentado exponencialmente, o volume de dinheiro para a solução do problema não tem aumentado até certo ponto de ter diminuído. Como é que a gente consegue se mover dessa forma? Tá? Então, a questão da inclusão digital, ela passa como um elemento fundamental que ela estruturalmente foi pensada em transformar os seres humanos em produtivos, né? A ferramenta usando tecnologia que é importante, né? Para fazer planilha de Excel, para fazer produtividade, vamos dizer assim. E a gente sempre pensou no lado da criatividade, do ser humano como protagonista. E a gente chega em 2023 com muito mais trabalho para fazer, e o fato de a gente estar aqui nos Estados Unidos, isso remete um pouco a isso, é que a inclusão digital agora entrou em inteligência artificial, né? Então tem uma nova complexidade com relação à relação do ser humano com o universo digital.
Então, tem um monte de complexidade nesse processo, e que eu acho que permeia um pouco o desafio de resolver isso, que passa basicamente qual o papel do ser humano na sua relação com tecnologia. Tá? Hoje em dia isso se torna ainda mais crítico ainda, e a gente continua persistente. Eu acho que o NUNEP ele é em si uma experiência. Por que a gente está aqui também é porque ele foi uma experiência talvez no mundo que mais testou micropagamentos em rede, tentando conectar capital social com capital econômico, tá? Que é uma abordagem extremamente nova. E a gente percebe que boa parte dos experimentos mais efetivos que aconteceram nessa esfera, que está se tornando um problema global, aconteceram mais no que eles chamam do sul global, né? Dos países que têm mais ou menos essa questão da desigualdade e a questão da geração de renda como uma premissa fundamental de existência desse país. Por exemplo, América Latina, África, própria Índia, alguns países que estão conectados nessa história continuam com esses desafios. Mas eu acho que o NUNEP nos permitiu experiência de como fazer isso funcionar, mas eu colocaria como pano de fundo essa trajetória aí, a busca disciplinada e frequente de dar um sentido do ser humano como o protagonista do desenvolvimento da nossa sociedade, principalmente no que diz respeito ao uso do computador, ao uso do celular e agora a inteligência artificial. Maravilha, daqui a pouco a gente volta com a Su. Eu vou passar a palavra agora para o Gustavo, para ele contar como é que ele virou empreendedor de impacto na área de tecnologia, né? Como é que ele se insere nesse mercado de tecnologia e empreendedor social. Bom, eu demorei para entender que eu era um empreendedor social, né? Porque isso não fazia muito sentido para mim, até hoje faz pouco sentido, né? Porque a gente fala de negócios de impacto social quando todos os negócios fazem impacto social. A diferença é que alguns não fazem impacto social positivo, mas todos fazem impacto social. Então, quando eu descobri que eu tinha um negócio de impacto social, foi muito. Eu brinco que a carambola vem muito da minha história, né? Eu nasci numa periferia em São Paulo e tive muita dificuldade de acessar o mercado de trabalho, porque eu sou um homem transexual e quando eu contei isso há 20 anos atrás, quando isso nem era um assunto, isso me causou um contexto de exclusão enorme. E eu tive muita dificuldade de entrar no mercado de trabalho como um todo, até um dia que eu tive a oportunidade de fazer um curso de tecnologia, porque eu tinha um amigo que encontrou comigo e falou, meu, eu tô ganhando R$ 5.000. Eu falei, o que que você faz? Ele falou, cara, eu sou programador. Eu falei, como eu faço isso amanhã? E aí foi a minha entrada nesse mundo, foi através dessa porta. E desde então, eu ingressei numa carreira e eu percebi, quando eu comecei a contar a minha história, eu percebi que tinha um monte as pessoas falavam, Gustavo, sua história é muito diferente, né? E eu entrei para trabalhar num grande banco, e aí, quando eu contava a minha história, era muito diferente daquilo de todo mundo que estava ali. E não era o fato de eu ser transexual que era a maior diferença. Por incrível que pareça, a questão da minha origem, da minha renda, fazia uma diferença absurda no contexto que estava. Então, o lugar que aquelas pessoas que estavam ali, desde o lugar que elas estudavam, ao que elas tinham vivido, os lugares que elas tinham ido viajar, tudo era muito diferente do que eu tinha vivido. E eu comecei a pensar, pô, eu estou num contexto muito diferente, mas tem um monte de gente, eu tenho um monte de amigo como eu que não teve a oportunidade de talvez estar no mesmo lugar. E aí eu fundei um negócio que eu não sabia muito o que que era, a experiência que eu tinha era desenvolver software, eu comecei a fazer uma fábrica de software, e aí, em um determinado momento, eu percebi que eu contratava gente, porque eu não conseguia concorrer com o mercado em relação a salário, porque eu era uma empresa muito pequena, e aí as empresas grandes pagavam muito melhor, então eu tinha que trazer aquela pessoa que estava começando, que tinha a história muito parecida com a minha. E aí um dia um fundo de investimento me fala assim, o seu negócio não é bom porque você forma as pessoas e elas vão embora para o mercado. E eu falei, pô, mas então se eu estou formando, elas estão indo embora para o mercado, alguma coisa certa eu estou fazendo, e talvez o nosso negócio seja ser uma empresa de educação para colocar essas empresas no mercado. E aí a gente passou a ser uma empresa que coloca pessoas
situação de vulnerabilidade econômica no mercado de tecnologia. E aí a gente percebeu que o desafio não era esse, porque quando a gente fala assim, tá o problema de colocar pessoas no mercado de trabalho. Eu brinco que essa é a parte mais simples do trabalho que a gente faz, porque a parte mais difícil é educar os educados, que é como que a gente faz um mercado de trabalho que consiga, ou pessoas dentro das empresas que aprendam a lidar com pessoas de contextos diferentes do que ela está acostumada. Porque, por exemplo, você contratar alguém que estudou na mesma universidade que você é muito mais simples do que você contratar alguém que teve uma história de vida completamente diferente da sua, porque você não vai saber nem como avaliar essa pessoa. Então, a gente se coloca no meio desses dois caminhos para tentar, como se fosse um tradutor de universos, né? Como que a gente amplia, e aí quando a gente faz isso e quando isso é bem sucedido, a gente consegue ter uma distribuição de renda mais justa, porque a gente traz pessoas que estão fora do mercado e também traz um diferencial competitivo para as empresas que conseguem contratar, preencher vagas que antes eram inimagináveis de preencher, ainda mais com o crescimento de uso de tecnologia, que mesmo adotando tecnologias, o número, a quantidade de vagas só cresce no mundo inteiro e é uma tendência a continuar a crescer. Obrigada. Eu vou voltar agora com a Suzana e eu gostaria que ela contasse essa experiência de estar morando nos Estados Unidos, né, e trabalhando também na perspectiva, né, de uso da tecnologia para impacto. Eu queria que você contasse um pouco mais da sua experiência. Então, a nossa vinda para cá foi muito no sentido de abrir espaço também para o app, né? A gente tem um produto que é acessível a qualquer pessoa, então a gente tem uma tecnologia muito forte e ela acessa o que todo mundo tem, que é a sua própria criatividade, a sua própria força interna. Então, a gente chegou aqui, depois até o Reinaldo pode também contar um pouco mais, mas a gente chegou aqui trazendo muito o nosso... Vocês conhecem o ChatGPT? O que a gente faz aqui, no fundo, no nosso app, a gente tem um Human GPT. O que a gente faz? A gente continua conectando com as pessoas num ambiente que está conectando praticamente hoje em dia só com os robôs. Então, a NUM, desde o começo, no NEP, faz isso. Ele faz perguntas para as pessoas e as pessoas respondem, e não os robôs respondem, como é o caso do ChatGPT. Então, a gente chegou aqui para abrir esse espaço, para trazer essa tecnologia para um ambiente maior, num espaço que tem mais... que tem um olhar diferente para esse tipo de inovação que a gente faz. Talvez o Reinaldo possa somar também nessa conversa que eu estou trazendo desse novo olhar, né? Talvez o que pudesse somar aí é a visão de um país como os Estados Unidos para a relação da privacidade. É um tema importante, tá? A gente descobriu que privacidade no Brasil não é valor, tá? Ou seja, ninguém valoriza a privacidade. Nós temos uma cultura de muita interferência um no outro, na vida do outro, então a gente acha que isso é comum, tá? E o ambiente digital vira um ambiente muito tóxico nesse sentido, principalmente no Brasil, no que diz respeito à privacidade. E dentro do nosso mercado de investimento, de estruturas de capital, não é um tema tão relevante, tá? A gente tem um país que basicamente pensa, a gente tem uma agenda um pouco... Claro que tem um monte de coisa acontecendo no Brasil, mas a agenda realmente propulsora do Brasil é a agenda de fintech e e-commerce. Tá? Geralmente foi isso, uma agenda muito transacional, e que eu acho que isso está refletindo um pouco no nosso país, de uma forma crítica a gente pensar. Até na semana passada a gente percebeu que o México passou a gente do tamanho de PIB, tendo praticamente metade de uma população, entendeu? Nós não somos nem mais a principal economia da América Latina. Então isso mostra um pouco o problema que a gente tem como país de entender valor novo, de entender inovação que gera realmente geração de valor novo, porque a mentalidade que a gente tem no nosso país, por uma cultura de inflação, por uma cultura de curto prazo, ela é muito transacional, tá? É o que o Gustavo estava falando. Você está formando gente para ir embora, então você não está gerando valor. Só que o valor para a sociedade que ele está gerando, trazendo um elemento, uma pessoa com uma nova perspectiva, inclusive na estrutura de dados, né, que você consegue fazer com que essa pessoa traga novos referenciais de contexto, tá? Que é o grande problema hoje que a gente tem em tecnologia, que é justamente essa inteligência contextual, que eu costumo dizer. A gente pega, fazendo um gancho com o que o Gustavo falou aí, que eu acho que o papo tá bom. Hoje a coisa mais importante que a gente tem que educar nossos filhos é o que eu chamo de inteligência contextual.
tá? O que as pessoas chamam de prompt para você fazer uma pergunta para o chat GPT nada mais é do que você definir um contexto para que ele possa responder. Então, se a gente não sabe ler contexto, isso significa uma inteligência que a gente sai um pouco da transação e você consegue fazer abstrações para você poder entender contexto, é realmente um ponto-chave. E eu acho que, somando um pouco o que a Suzana está falando, acho que essa questão da privacidade é um ponto importante. Eu acho que a gente tem um outro ponto que a gente se perdeu um pouco como país, é o valor reputacional, tá? Eu acho que a gente vive num país de uma generalização da corrupção e da... Antigamente isso era uma coisa mais séria, hoje é apenas discussão, entendeu? Acho que parece que você parte de um pressuposto onde ninguém presta. A gente tem que estar num ambiente onde ninguém presta. Aí a gente está num país legal, porque aí está todo mundo no mesmo nível, e isso atrapalha muito o ambiente digital, que você precisa ter a lógica de reputação, quem está falando o quê, qual é a trajetória da pessoa. A gente se perdeu um pouco com isso no nosso país. Acho que são dois pontos importantes quando a gente fala de desenvolvimento novos, colocando o ser humano no centro. Essa lógica de privacidade, a lógica reputacional, são duas coisas extremamente importantes, que são capitais extremamente relevantes para o indivíduo. Tá? E que a gente, no Brasil, a gente tem desvalorizado cada dia mais isso, e eu acho que a gente está aqui para tentar mostrar que tem caminhos alternativos para isso. Certo, eu queria trazer para o Gustavo uma questão que é pessoal, mas não é, no certo sentido, que o prêmio tem uma história com ele muito interessante, que o prêmio foi um momento muito decisivo na vida do Gustavo. Eu queria que ele contasse a experiência no prêmio, que ele passa pela transição dele dentro, no processo mesmo de diligência mesmo, na premiação. Eu acho que a persona Gustavo Glasser se apresenta, né, pela primeira vez, né, publicamente na premiação. Eu queria que você contasse um pouco dessa experiência que foi muito forte, foge um pouquinho mas tem a ver com toda a trajetória de empreendedor social dele também. Eu acho que o prêmio foi muito importante para mim. Eu acho que mais do que o prêmio, eu acho que foi um marco muito forte na minha história, né? Porque quando uma coisa muito forte é que há 20 anos atrás, quando eu contei para os meus pais que eu era uma pessoa transexual, a gente não sabia o que era isso, né? A gente sabe muito pouco o que é isso ainda. A maioria das pessoas desconhece o que é esse termo. E eu acho que a forma que a gente está abordando esse tema agora é mais prejudicial do que saudável para o tema, então a gente virou uma coisa muito ideológica, muito. Mas de fato é que a gente sabe muito pouco sobre isso. E há 20 anos atrás a gente sabia muito menos. Eu brinco que um transexual há 20 anos atrás era quase um super gay, era alguém assim que era tão gay, tão gay, tão gay que queria mudar de sexo. E hoje a gente sabe que não tem essa coisa. Eu brinco que os pais tinham uma mania, infelizmente ainda hoje tem, de mandar os filhos para fora de casa, né? E os meus pais foram embora de casa. Eu falo que eles inovaram, né? Então quando eu contei isso para eles, e eles foram as primeiras pessoas que eu contei, eles foram embora de casa e falaram: bom, se é isso que você quer viver, isso é que nem um viciado em droga, você se vira e a gente vai embora. E eu era muito jovem, eu tinha 18 para 19 anos, eu não tinha maturidade de entender isso, e eu fiquei apavorado, porque se eles tiveram essa reação, como o mundo ia me receber? E eu passei muito tempo num casulo ali, tentando anulei uma parte da minha vida e falei, bom, é assim, é isso que a gente tem, eu vou viver. E no prêmio, enquanto a gente estava fazendo o processo de diligência, em alguma hora, fala assim, "Não, a gente quer conversar com a sua mãe." E aí eu falei, bom, mas e aí? Aí eu liguei para minha mãe e falei, ó, é o seguinte, eu estou participando de um prêmio, eles querem conversar com você. E aí ela falou, mas eu vou falar sobre o quê? Eu falei, como que você me abandonou e foi embora? E ela falou, bom, tá bom, eu vou. E aquilo foi um momento muito marcante para a gente, porque eu acho que ela teve um pouco da dimensão. Eu brinco que eu costumo dizer que assim, ela é tão vítima desse processo quanto eu, porque a gente costuma materializar, tipo, tá vendo, que péssimos pais, eles te abandonaram, mas eu acho que a gente tem que olhar uma coisa de contexto, né? Então, o que tinha na cabeça dela naquela hora, ou qual é a forma que ela lidou? De fato não foi a melhor forma, mas era o que ela pôde fazer naquela hora. Eu acho que no prêmio ela teve a dimensão disso. E aí a gente teve uma conversa
E enquanto eu estava fazendo a diligência, em algum momento foi me feita a pergunta assim, Gustavo, eu falei, eu sou um homem transexual, mas você quer fazer a transição? E eu falei, eu já estou mais velho, eu estava para fazer 35 anos, eu já sou mais velho, eu acho que já passou um pouco da hora e tal, não sei o quê, e tá bom assim, eu vou viver assim. E aí, quando a gente teve essa conversa com a minha mãe, um dia minha mãe chegou para mim e falou assim: Bom, eu entendi muita coisa com essa conversa e a partir de agora a decisão que você tomar, eu vou te apoiar. E aí eu liguei, e isso já tinha passado tudo, a gente já tinha filmado, já tinha feito a entrevista, já tinha tirado foto, Socorro. já tinha feito tudo. Faltava uma semana, eu liguei e falei assim: sabe aquela pergunta? Faz de novo. E aí ela perguntou assim: por que que você vai fazer isso? Eu falei: eu vou fazer porque eu preciso existir. E foi o meu nascimento foi dentro desse processo, né? Então é uma coisa que para mim foi muito forte. Eu acho que marcou muito a minha história. Eu acho que é de muita gente que estava envolvida, né? Porque eu acho que todo mundo que acompanhou a minha trajetória sabe que aquilo foi uma coisa muito grande. Olha, é um testemunho muito forte, muito bonito. Eu acho que para a gente que fez o prêmio foi muito impactante também vivenciar isso do lado de cá. E agora eu queria colocar uma questão para vocês, para a gente falar um pouco. A pandemia veio para acelerar futuros também, né? A coisa da tecnologia, da telemedicina, do home office, de uma série de coisas, né? E no pós-pandemia, logo depois, a gente vem de novo com um aumento as desigualdades aumentando, exacerbadas, a gente vendo um mundo mais complexo e mais difícil. Eu queria que vocês fizessem esse exercício de futurismo e falassem um pouco de perspectivas, como vocês enxergam o mundo, esse futuro, e como que vocês se colocam nele como inovadores sociais, como empreendedores sociais. Uma pergunta muito simples. Eliana, deixa eu só. Eu vou responder essa pergunta também, a gente está precisando responder, mas eu queria só fazer trazer uma coisa que vocês não sabem, mas é importante trazer isso a público. A gente teve uma experiência de uma pessoa que fez também a transformação, não vou falar o nome, nem vou falar o que aconteceu com a gente, há exatamente, acho que 12, 13 anos atrás, onde isso não era moda, ninguém falava nada dentro da nossa empresa. Uma pessoa que era de origem, tradicionalmente, ele nasceu homem e se transformou em mulher. Tá? Eu vou tomar um pouco de cuidado para não errar nas terminologias, Gustavo, você me ajuda aqui. Mas foi um processo assim de um enriquecimento organizacional para a gente, assim, de acolher essa existência desse novo indivíduo. Você está falando uma coisa muito importante, né? O direito a existir quem você é. Eu acho que, e para mim, eu vou só reforçar aqui como um empreendedor, eu já trabalhei com muito desenvolvedor, sou do mundo de tecnologia desde 95, possivelmente foi talvez um dos melhores profissionais que eu já vi na minha vida, em termos de capacidade de realização, assim, era assustador a capacidade de realização desse profissional, e queria só fazer esse adendo para reforçar a causa aí, que como enriquecedor foi para a gente, né, Suzana? Estar E dentro eu acho aconteceu de que fato. E foi uma pessoa estratégica para o nosso exato. tecnológico. Assim, a gente é muito o que a gente é por causa dessa pessoa hoje. Tá? Só para. Completando, eu acho, a gente sempre trabalhou junto, eu e o Rinaldo, e para a nossa equipe foi fundamental, né, para amadurecer a nossa equipe. Então, quando o Gustavo conta um pouco dessa relação dessa mudança pessoal, ou dessa introdução de uma pessoa, de alguma forma, que vem num caminho de diversidade, dentro de um contexto, a nossa experiência foi incrível, porque assim fez toda a equipe amadurecer, fez todas as outras pessoas que se relacionavam com a gente, fornecedores, clientes. Então, acho que a gente está entrando, Eliane, respondendo um pouco também, nesse momento, sabe, onde a gente tem que, ao mesmo tempo que a gente ajuda as pessoas a preservar a sua privacidade, porque ser quem você é também supõe você ter consciência de que você pode ter a sua privacidade, que você pode construir essa pessoa que você quer ser. Né? Se todo mundo fica aí se metendo na sua vida o tempo todo, e se isso vira uma festa do caqui, né, você vai perdendo também a força interna de se reconhecer, de atuar no seu espaço que você escolheu para você, de melhorar, de evoluir, de buscar ajuda com outras pessoas. Eu acho que você vai se enfraquecendo. Né? Então, eu acho que a gente tem aí um caminho muito importante de resgatar essa individualidade, essa força interna de cada um. Eu percebo, eu como mãe de adolescentes, adultos já hoje em dia, e trabalhando sempre com muito jovem, eu tenho percebido
uma perda dessa força interna. Eu acho que tem um pouco, os jovens estão inseguros, eles estão medrosos, né? Eles estão com uma dificuldade de tomar decisão. Eu e o Reinaldo já estamos nos nossos 50, então a gente consegue ter um pouco de discernimento para entender isso e para tentar ajudar. A gente trabalha com jovem. Eu acho que a gente tem um desafio grande aí pela frente, que a gente vai enfrentar super, mas a gente precisa olhar por esse lado. Eu costumo chamar, Eliane, essa pergunta que você fez muito complexa. Uhum. Eu gosto de usar essa tag, né, que está sendo usada por algumas pessoas, a metacrise, né, ou a policrise, estão chamando de diversas formas, que é um monte de crise ao mesmo tempo, num exponencial de uma alimentando a outra, num exponencial extremamente complicado, né? E eu acho que a gente tem três principais aí que precisam ter atenção. Uma é justamente a questão da mudança climática, né, a limitação do planeta com relação a recursos, e principalmente o modelo econômico que a gente desenvolveu, que é um modelo extrativista, e acho que o Brasil, ao mesmo tempo, é um país que vive um paradoxo absurdo nessa esfera, pelo fato de ter muita energia renovável, mas viver de uma economia extrativista, acima de tudo. Então, tem uma série de questões a serem resolvidas no contexto nacional do Brasil e mundialmente também, com relação à mudança climática, a gente sabe. O segundo grande problema do mundo é a desigualdade econômica, tá? O fato de existir com dignidade no mundo, é o que eu costumo dizer, essa desigualdade parte desse aspecto de existir. Acho que é muito ponto de existir, o direito de eu ser quem eu sou. E a desigualdade econômica está fazendo com que as pessoas abandonem os seus lares, entrem em situações de risco, ou seja, promova guerras. Então tem uma certa instabilidade em relação a isso. E a terceira que veio para ajudar aí é a incompreensão da inteligência artificial, tá? Da linguagem das máquinas e a manipulação disso do ponto de vista mais estrutural. E a minha preocupação com relação a isso é justamente a plataformização do mundo. Conceito, a gente tem grandes plataformas hoje que comandam a propriedade dos dados, e isso justamente cheio de bias, né? Cheio de viés do ponto de vista de como as coisas são feitas. É importante a gente saber como o Brasil, a língua portuguesa é uma língua bem marginal nesse universo daí, ou seja, a inteligência artificial em português é uma inteligência artificial bem limitada, tá certo? Para o que, eu não sei se isso por bem ou por mal, a gente tem que tomar bastante cuidado e entender isso um pouco mais a fundo. Pouca gente entende a fundo isso, tá certo, no mundo. Acho que quase ninguém entende realmente a fundo isso hoje no mundo. E a gente está exponenciando algo que a gente não conhece, tá? Então esse é um dos riscos. Imagine se a gente conectar esses três aí, fora uma série de coisas que eu digo mais, tanto que eu resolvi me definir, eu estava numa certa crise assim de identidade, né? Vamos pensar assim, nessa metacrise, o que é que eu vou fazer? Né? Qualquer coisa que você faça vai piorar, aquela sensação, qualquer coisa que você deixe de fazer também piora. Então a sensação de imobilidade assim absurda que me veio na auto-reflexão. E eu me coloquei, eu não sou mais empreendedor social, não sou mais empreendedor, eu sou um empreendedor existencial. Eu vou lutar pela existência, pela minha existência, a existência do mundo, a existência da vida. Então é nisso que a gente está colocando esforço e usando basicamente uma pergunta que me fizeram outro dia: por que você faz tudo isso? Então, basicamente eu tenho uma resposta muito clara para isso. Por que eu saio do Brasil? Por que eu me movimento? Porque eu quero estar sempre atuando na minha melhor versão, tá? Então eu quero entregar para o mundo aquilo que eu tenho de melhor, tá? Porque é a melhor forma que eu tenho como contribuir. Sair do lado dos que reclamam, dos que lamentam, do que ficam observando o que está acontecendo, e parte para um lugar mais ativo de apresentar o meu melhor todo dia. Então essa para mim é a fórmula dessa complexidade, porque quem disser que tem uma saída, o grande ponto de saída aí que eu acho a gente perceber que nós precisamos ativar esse mundo novo. Tem muita iniciativa, tem muita coisa estruturada aí, mas fraca do ponto de vista de pegada. Tudo que dentro dessa área de impacto que tá tendo mais relevância, você vai perceber que ela tá muito conectada com o mundo anterior, tá? O mundo que acumula, o mundo que tem uma economia carbonizada, nada que esteja realmente indo para o que você diz desse novo paradigma que isso está tendo força. Então essa é uma preocupação que eu tenho.
E a gente não vai conseguir criar uma transformação sistêmica, que, como dizia o Galeano, né, a gente tá grávido desse mundo novo, só que a gente não está conseguindo parir esse mundo novo. E a gente está precisando de doulas, né? Vamos pensar assim, eu acho que o nosso trabalho é ser doulas desse mundo novo, entendeu? Como é que a gente traz essa... Quero ver a cara dessa criança logo, tô com essa ansiedade, entendeu? Quero ver o choro dessa criança no momento que ela nasce, entendeu? É isso que me estimula. Maravilha. Agora eu falo, para encerrar, fala do Gustavo aqui, esse papo ótimo, que daria um programa inteiro, mas que eu queria que você falasse um pouco desse futuro aí que você sonha. E você está ajudando a construir também. Eu acho que tem um desafio prático, assim, eu concordo com tudo que o Reinaldo e a Suzana falaram. Eu acho que tem uma coisa, a visão da gente não conseguir fazer um mecanismo de distribuição de renda que traga dignidade para as pessoas, porque a gente está falando na prática, dignidade cada dia mais distante dessa visão. E eu me preocupo muito também com as próximas gerações, porque eu também sinto uma falta de aprofundamento no problema. Então, tudo ficou muito raso. Então, por exemplo, eu brinco que qualquer empreendedor social que eu conheço, que não está desesperado com o que está acontecendo, ele está fazendo alguma coisa superficial, alguma coisa. Se ele falar assim, meu negócio está indo super bem, e está indo super... Eu falo, cara, você deve estar fazendo palestra de alguma coisa, porque eu acho que a gente criou uma estratégia de redes sociais e de marketing que mais alimenta o problema do que resolve. Então, por exemplo, quando a gente fala a questão da transexualidade, por exemplo, todo mundo fala assim, Gustavo, mas melhorou. Eu não vejo isso. Eu acho que a gente está longe de ter melhorado. Eu acho que a gente politizou muito, e nesse politizar, o que a gente fez foi dar a arma para o cara que já tinha a arma na mão, entende? Então, a hora que eu brinco que na hora que a gente está falando, e não que essas coisas não são importantes, mas na hora que a gente põe um dado que fala uma pessoa trans morre no Brasil aos 35 anos de idade, e a gente está discutindo a questão do pronome neutro, é porque a gente está dando a arma para isso virar uma coisa que, tá bom, nós vamos ficar discutindo isso e que na prática ninguém vai deixar de morrer porque a gente está falando o elo dele, entendeu? Não que isso não seja importante, mas eu acho que a gente precisa ir na causa do problema. Isso não é a causa, isso é a casca. E a gente está lidando com esses problemas como se fossem cascas. E aí a dificuldade é assim, quando você tem uma solução mais complexa, porque esse é um problema complexo e não dá para você esperar de você resolver isso num sprint de uma startup, da forma que o mercado de investimento consegue acompanhar, quando você fala assim, cara, isso daqui você vai colher daqui a 30 anos, o cara fala, tá bom, então não faz sentido. E aí você morre nesse meio do caminho, porque se a gente está construindo um mundo novo, é que assim, você fez a analogia, Reinaldo, de parir, 9 mulheres não fazem bebê em um mês, tem coisa que a gente vai ter que esperar. Tem coisa que a gente vai ter que olhar e falar assim, cara, isso daqui tem um tempo que não dá para a gente corrigir em 4 anos, ou você esperar, por exemplo, de uma empresa como a Carambola, que tem um impacto muito pequeno, apesar de ser muito qualitativo, nossa escala é muito grande. E aí você fala assim, pô, Gustavo, a gente queria uma coisa que impactasse o mundo inteiro. Fala, cara, mas eu estou fazendo uma coisa que impacta com uma qualidade isso aqui, e isso é replicável. Agora, se a gente conseguir replicar isso, e daqui a 20 anos a gente vai ver o mundo começar a ficar diferente. Então, eu acho que tem essa visão do imediatismo, ela é muito prejudicial para o que a gente está querendo construir, porque a gente... E a velocidade também, igual eu falei, a velocidade que a gente consegue corrigir é muito pequena. Então, então eu melhoro um pouquinho aqui, mas já criaram 10 outras situações muito graves ali na frente. Então, eu acho que o futuro não é bonito. Eu falo, não está melhor. A gente olhar e falar assim, está mais inclusivo? Não está. Ele está mais marketerizado, eu acho, mas ele não está mais inclusivo. A gente tem pessoas, quando a gente olha a situação econômica, os dados mostram que a gente não chegou perto de nenhum resultado satisfatório, e a gente tem falado mais disso. Então, eu acho que a reflexão que a gente tem que fazer é assim,
como a gente tangibiliza isso para agora também não virar responsabilidade de... Eu escuto muito executivo, porque a gente trabalha muito com grande empresa, eu falo para eles assim, cara, vocês são... Não adianta vocês ferrarem com o mundo e depois, quando vocês fizerem 60 anos, vocês falarem, eu vou fazer um give back. Você tem que agora posicionar o seu negócio para isso. Ou não adianta a gente esperar que a geração anterior, que a gente está quebrando, porque, tá bom, eles vieram mais inclusivos, sim, eles têm outra cabeça, mas se na hora que eles entrarem no moedor de carne do mercado de trabalho, eles forem moídos você só tem que olhar para a performance, nós vamos perpetuar esse problema. Então, assim, como a gente muda isso? Essa eu acho que é a reflexão que a gente tinha que fazer, para a gente também não deixar toda a responsabilidade para as próximas gerações. Olha, um papo ótimo, gente. Pena que o tempo foi curto, mas a gente espera ter outras oportunidades. Eu acho que é isso. Eu fui participar do Fórum Econômico Mundial, da cobertura, e voltei muito impactada com uma questão. A gente estava lá discutindo questões do século XIX, a gente não resolveu lá atrás, e aí com os problemas se avolumando, com os problemas do século XXI chegando. Por isso que é tão importante o papel de quem está na vanguarda da inovação social, pensando, se inquietando e querendo transformar essa realidade, por mais complexa que ela seja. Então, muito obrigado por vocês existirem, por fazerem o que vocês fazem, pensarem, provocarem. É isso que a gente está aqui. Hoje a gente encerra esse Papo de Responsa especial 20 anos e voltamos com o próximo episódio no próximo mês. Obrigada.